E aí, tudo de boa? Como é que você tá? E eu tô aqui de novo, né? Esse vídeo aqui eu devia ter postado ontem, só que eu tive alguns problemas com é, tendo que regravar esse áudio, mas finalmente tô conseguindo postar agora. Então, bora lá. Eu gostaria de vir aqui pra lamentar, né, a morte dos podcasts brasileiros. Basicamente, antigamente, tinham centenas de podcasts que eram muito bons. Um dos exemplos aqui seria o Jovem Nerd ou até mesmo o Jurassic Cast. Eu realmente lamento isso porque hoje em dia está tendo uma homogeneização dos podcasts. Todos eles agora eles são muito, como posso dizer, chatos, né? Eles são irritantemente chatos porque eles ficaram completamente homogeneizados na estrutura do Flow, entende? E isso não é legal, cara. Falta um pouco de personalidade com relação a esse meio que antigamente tinha em abundância e hoje em dia é simplesmente uma seca completa. Eu posso aqui dar um exemplo muito sério. Antigamente, quando ainda estava na era de ouro dos podcasts, uma das coisas preferidas que eu tinha é que quando eu ia trabalhar de manhã, eu geralmente acordo muito cedo para fazer isso. E basicamente eu ia a viagem toda ouvindo um podcast. Eu ouvia o Jovem Nerd, eu ouvia o Jurassic Cast, eu ouvia é, até na época de Copa, o Jacaré Banguela. E basicamente era muito foda, porque você tinha assuntos variados, você tinha é, conversações mais aprofundadas sobre tudo, que hoje em dia acabou completamente. O Jovem Nerd, por exemplo, ele antigamente ele ia mais além para fazer as coisas dele. Teve um episódio do Jovem Nerd, se você voltar voltar bastante no tempo, que eles fizeram com o Guilherme Briggs sobre o Isaac Asimov, uma apresentação dos livros e tudo mais, que me fez procurar os livros e que basicamente era eles conversando sobre o Isaac Asimov e entre as conversas tinha o dublador Guilherme Briggs, que ele dublou a série animada do Super-Homem, que ele narrava trechos dos livros, era muito foda. E tudo isso era numa produção muito grande, num esmero muito grande, na verdade, e que basicamente hoje em dia a gente não encontra mais isso nos podcasts. Outro exemplo seria o Jurassic Cast, que ele era um podcast de cinema que era muito bom. Ele falava basicamente desses filmes da sessão da tarde, ele dava uma visão mais cínica desses filmes e era muito legal. Tinha o Calaveira, que ele era completamente sem papas nas línguas, ele era um psicólogo, um psiquiatra, acho que era psicólogo. E ele, volta e meia, dava insights muito fodas sobre a personalidade do. é, não só a personalidade, mas também sobre é, a situação emocional dos personagens dos filmes e falava sobre situações que ele encontrou quando ele trabalhava é, na, na área carcerária de Brasília, né? Que isso é muito interessante. Ou histórias sobre o Miotti, que ele tinha mil e uma histórias sobre tudo, que era muito maneiro. E no final, esse podcast ele acabou morrendo justamente porque o Calaveira ele sofreu doxing sobre a identidade dele, ele foi jogado na internet, o endereço dele, tomou hate pra caramba na web, ele teve que sair porque ele tava com uma filha pequena na época. E isso é muito chato, cara. E basicamente um podcast muito foda acabou morrendo por causa de hate de babaca da internet. E ele e esse podcast tentou se reviver com alguns convidados e o Brunão e tudo mais, só que o Portal Refil simplesmente ele não tem mais, ele não é tão ácido quanto era antes, entende? Ele não é tão bom. E isso é chato, porque agora a gente só tem a maioria dos podcasts hoje em dia é tipo o Joe Rogan,
que fica nesse formato do Flow que é muito ruim. É muito ruim porque, claro, tem sempre um convidado ou outro que é interessante, mas a maioria deles não quer falar nada com nada. Os apresentadores não têm embasamento ou coragem de se aprofundar em nada. E no final tudo fica muito homogeneizado, fica chato, fica desinteressante. Volta e meia você vê algum dos ex-participantes do MRG participando de um podcast aí, que geralmente fica interessante, mas é, é muito. É, é muito difícil você ver um podcast de hoje em dia que realmente te capte o interesse por muito tempo. E é isso, esse daqui é o meu desabafo. Muito obrigado por ter assistido. Se você tiver alguma opinião, coloca aqui nos comentários. Valeu, falou, até mais. Tchau!